Olá, pessoal do Entretanto. Estamos aqui para falar das coisas do Brasil e do mundo à luz do direito, dessa maneira clara, rápida, ágil e bem-humorada, que é a característica do programa. Inscreva no canal, dê o seu like, clique na sinetinha. Hoje nós vamos falar dos números das enquetes e pesquisas eleitorais. Vamos tentar explicar para vocês um pouquinho do que significa isso tudo. Vamos falar dos critérios para pesquisa eleitoral e das faltas de critérios para decisões judiciais envolvendo fake news e justiça eleitoral. Espero você no Entretanto. Até lá. Eu não me ajoelho com politicamente correto, não, porra. O juiz não tem que entrar em pilha de mídia, tem que atuar fazendo justiça. Eu vou pedir licença hoje para ser repetitivo, porque muito do meu público está um pouco perplexo com os números que vêm sendo divulgados nas pesquisas de intenção de voto, nas enquetes eleitorais, nas pesquisas eleitorais, em contrapartida, em comparação com o que eles veem à sua volta, o que eles presenciam nas redes sociais, o que eles assistem na fila do barbeiro, do cabeleireiro, do açougue. Eu vou ser obrigado a ser um pouco mais didático aqui, mas sempre sem perder o bom humor, que eu acho que essa é a grande pegada do Entretanto. Procurar explicar essas coisas difíceis do mundo do direito de maneira acessível para você. Bom, pesquisa eleitoral e enquete não são a mesma coisa, tá? A pesquisa eleitoral, ela segue rigor científico, rigor estatístico, tem que ser assinada, presidida e realizada por técnicos destas áreas, e os seus critérios têm que ser publicados e informados à Justiça Eleitoral. E só informando a Justiça Eleitoral poderá, dentro do período previsto por lei, autorizar a divulgação do resultado da pesquisa, dentro de um determinado período prévio ao dia do voto, ok? Se o político, o partido, a agremiação, a coligação, optar por não divulgar o resultado da pesquisa eleitoral, não precisa publicar esses critérios junto ao TRE ou ao TSE, que o seja, ok? Só se for publicar. Se for fazer para si, tem muito político, muito partido que faz para si, para saber como é que anda na crista da onda, ou abaixo da crista da onda, né? Ele não precisa informar a Justiça Eleitoral dos critérios, não, tá? Mas é uma pesquisa eleitoral com rigor estatístico. Fora isso, o que você tem é enquete eleitoral, é tomada de opinião, que não tem rigor científico nenhum. Pode ser feita por clique em página de rede social, em site, por telefone, enfim, por macumba, por magia negra, no lombo do jegue, e você pode, porque é enquete, você pode, sem rigor científico algum, né, colocar isso a público, sem necessariamente respeitar prazo de qualquer natureza, porque você não está publicando o que seria, aos olhos da legislação eleitoral, um estudo sério. Bom, seja enquete, seja pesquisa eleitoral, pesquisa de intenção de voto, seja o que for, está cada vez mais exercício de futurologia. Está cada vez mais inexpugnável, inexplicável, os números não estão cada vez menos batendo. Já contei para vocês aqui, na última eleição geral, que elegeu governador, que elegeu presidente da República, né? 2018, 17, final de outubro de 2017, eu estava voltando de um evento literário em Portugal. No dia do primeiro turno, eu lá fiquei imerso em literatura. Quando volto, quando lá estava, em Minas Gerais, que é o meu estado, Romeu Zema tinha dado adeus à corrida ao Palácio das Liberdades, porque já que era um azarão, né?
Fernando Pimentel estava no segundo turno para tentar se reeleger em cima de Antônio Anastasia. Dilma Rousseff era virtual senadora eleita por Minas e Bolsonaro provavelmente seria presidente ainda no primeiro turno. Bom, eu chego aqui no dia do voto, desço em Guarulhos 5 horas da tarde, celular. Dilma fora da parada, quarta votada para Senado. Zema no segundo turno, Pimentel fora. E o incrível segundo turno que ninguém entendeu até hoje, entre Bolsonaro e Haddad, à época, que não tinha absolutamente nenhuma visibilidade em pesquisa eleitoral que o fizesse ser catapultado ao segundo turno. Aquilo já foi um sinal de alerta, né? Há critérios e há critérios. E eu não estou querendo dizer que há desonestidade, porque há boa-fé que se presume no direito brasileiro. O que tem que ser falado é que a pesquisa eleitoral, a pesquisa de intenção de voto, a enquete eleitoral, ela não é uma ferramenta de indexação, de informação, de tendência de intenção de voto. A pesquisa eleitoral é uma propaganda eleitoral. Ela não informa o eleitor. Ela procura formar o eleitor. E é nesta condição que ela deveria ser regulamentada pelos juízes e legisladores eleitorais, para não induzir a erro o eleitorado, para não fomentar intenção de voto, ao invés de simplesmente informar essa intenção de voto. Agora, nesses números, a gente vai daqui a pouco. Vamos tentar entender esses números então, tá? Estamos falando, obviamente, da eleição que se avizinha para presidente da República, Lula-Bolsonaro. Todos os institutos de pesquisa, seja enquete, pesquisa eleitoral, tomada de opinião, etc., estão dizendo o quê? Lula na frente. Mas o público do entretanto, mais as pessoas que eu conheço, olham em volta, e eu conheço gente pra caramba, olham em volta e não veem esse eleitorado todo pró-Lula em lugar nenhum. É isso que está acontecendo, é essa perplexidade que a gente está tentando analisar aqui, à luz do direito, friamente. Bem, é muito possível, ainda que privilegiada a boa-fé, que os institutos de pesquisa sejam tendenciosos, dentro do que a lei permite. Vou voltar a dizer. Estou falando de prática de crime aqui não. Por exemplo, eu sou contratado pelo Instituto Lula para fazer uma pesquisa. Né? O meu cliente quer estar bem na pesquisa, porque ele quer divulgar a pesquisa. Para onde que eu vou? ABC Paulista. Chão de fábrica, sindicato, faculdade, vai dar números acachapantes para Lula. Ainda que eu oscile com outros nichos, currais eleitorais, né, eu tenho condição de fazer isso de maneira planejada, estrategicamente direcionada, para dar bons números para o meu candidato. A recíproca seria verdadeira. Se eu sou contratado pela equipe do atual presidente Jair Bolsonaro, e é meu interesse, como instituto de pesquisa, dar bons números a ele, eu vou para meio policial, eu vou para sindicato de caminhoneiro, eu vou para meio cristão, evangélico, etc. Os números estarão mais benfazejos a Jair Bolsonaro. Eu, como instituto de pesquisa, vou estar agradando ao meu cliente. É claro, isso não pode ser muito escrachado, porque perde-se o freguês lá na frente, perde-se a credibilidade do instituto aqui atrás, perde-se o ganha-pão do que é uma indústria extremamente rentável, principalmente nessa época do ano. E, aliás, não tem mais época do ano. Estamos fazendo campanha eleitoral de 4 anos o tempo todo, todo político profissional está aí nas evidências e acabou aquela coisa de horário gratuito de TV e rádio. Hoje é rede social o tempo todo. Chega a ser até ridículo o horário prévio só
pré-aprovado e ridiculamente pequeno de propaganda eleitoral gratuita autorizada por lei. Isso aí já existe o tempo todo. Bom, se ficar escancarado demais, acontecem aqueles factoides, né? Cansei de ver isso. 23 anos de magistratura. Cansei de ver isso, Instituto de Pesquisa. O que aconteceu? Que reviravolta que aconteceu aí na sua cidade? Você estava ganhando. O que houve? Houve que os números que foram estrategicamente direcionados, cuidadosamente trabalhados para gerar otimismo no eleitorado, é aquilo que eu disse, para dar propaganda eleitoral e não informação eleitoral, esses números se tornaram impossíveis demais, não dá mais para enganar bobo. Aí vem a história do factoide, o que aconteceu? Que reviravolta foi essa? A reviravolta foi a realidade. Também é possível, gente, estou falando isso por conhecimento de causa, experiência de causa. Vocês sabem disso aqui, a gente está aqui para informar sem deformar, tá? Também é possível que a própria pergunta do pesquisador, o próprio formulário de perguntas, isso usando um pouco de programação neurolinguística, você guia a resposta do entrevistado. É muito simples. Uma pergunta certa, capciosa, cuidadosamente omissa ou cuidadosamente provocativa, você faz o entrevistado responder o que você quiser. Por que você não vai votar no Bolsonaro? O entrevistado respondeu a pergunta dessa. Ele não falou que não vai votar. O não já está na pergunta. O não é do entrevistador, é do pesquisador. Poderia acontecer o contrário também. Você votaria em alguém que já foi condenado criminalmente? Já descarta o Lula. E são essas perguntas capciosas que vão gerando um cenário de uma aparente tendência eleitoral que, na verdade, não reflete uma tendência eleitoral. Reflete uma propaganda eleitoral que vem se insinuando para tentar formar a opinião do eleitorado brasileiro. E é por isso que a pesquisa eleitoral, a enquete eleitoral deveriam ser tratadas pelo direito, pelos tribunais, pelas leis eleitorais como propaganda e não como ferramenta para informação de intenção de voto eleitoral. Então, finalmente, vamos aos números. Aquilo que está gerando perplexidade absurda no nosso público, cativo, fiel, que sabe que aqui nós estamos para não colorir pílula para lado nenhum. Bom, segundo todos os institutos de pesquisa, Lula está na frente. Você olha em volta, não está. O que isso traduz? Já falamos lá atrás. Pesquisas são, não digo guiadas desonestamente, mas elas são estrategicamente direcionadas para também fomentar a propaganda eleitoral, para também tentar formar novos eleitores, e não aqueles já decididos. Nos casos específicos do Lula e do Bolsonaro, o que salta aos olhos é o seguinte: falsa prevalência do Lula à frente não quer dizer que ele não esteja à frente. Significa que os números são tão malucos que nenhum dos institutos de pesquisa nos gera a certeza de que ele esteja à frente. O Datafolha dá 47% de intenção de voto para ele e 29% para Jair Bolsonaro. São 18% de diferença. O Futura Modal Mais dá 46 para ele, 41 para Bolsonaro, 5% apenas de diferença. 13% de diferença entre um instituto e outro é muita coisa. Torna os dois estudos absolutamente imprestáveis do ponto de vista da exatidão científica. O Quest faz uma coisa interessante. Projeta primeiro e segundo turno e os números também ficam muito malucos. 47 a 38 para o Lula,
no primeiro turno. Segundo turno, 47, 38 para o Lula. Segundo turno, 47, 31. Ou seja, vocês observem que os 47 do Lula ficam iguais, o Bolsonaro cai de 38 para 31. O Bolsonaro perde para ele mesmo. O Bolsonaro tem no segundo turno menos votos que teve no primeiro, quando ele vai para a reta final. Isso só aconteceu uma vez na história da vida político-eleitoral brasileira, enquanto eu vivo estou. Foi na década de 90, eleição para governador do estado de Minas Gerais, Hélio Costa contra Eduardo Azeredo. Hélio Costa quase leva no primeiro turno, dá uma lavada em Azeredo, faltaram poucos pontos percentuais para Azeredo já perder de cara e Hélio Costa ser eleito no primeiro turno. Esses pouquinhos pontos percentuais se agigantam, Hélio Costa perde voto que já tinha, Azeredo ganha mais votos, Azeredo ganha o segundo turno. Hélio Costa tem menos votos no segundo turno do que no primeiro turno. Isso tudo bem. É difícil de acontecer? Tá muito polarizado? Tá muito polarizado. Não vai acontecer, não vai. Mas Eduardo Azeredo ganhou porque Hélio Costa perdeu. Aqui, no Instituto Quest, Bolsonaro perde votos, mas Lula não ganha. Ele estaciona em 47. Entre o primeiro e o segundo turno. Portanto, são números, repito, não estamos falando de má fé, são números sem absolutamente credibilidade científica nenhuma. São números que só funcionam como instrumento de propaganda, que, portanto, não devem animar ou desanimar ao eleitor brasileiro, que deve entender propaganda eleitoral como meio de dar publicidade à campanha, e não como meio de exteriorizar a intenção de voto. E é assim que deveria ser tratado pela legislação esse tipo de ferramenta, que perdeu, por conta disso, a certeza científica da credibilidade que seria indispensável, né, para guiar eleições mais seguras, aí, mais tranquilas e com menos abalos democráticos. Exercendo a futurologia, e se essas pesquisas estão certas? E se Lula é realmente eleito presidente da República? É uma coisa que eu nunca cogitei aqui nesse programa, porque eu sinceramente não acredito. Eu não acredito que seja eleito. E aqui, gente, aqui não tem política partidária. A gente analisa as coisas do Brasil e do mundo à luz da ciência, do direito, ciência e política. Eu não conheço presidente da República eleito que tome posse, exerça, faça um bom trabalho, quando 1/3 da população fala que ele é bandido. Ele não tem legitimidade para isso. Né? Quando ele, de novo, o PT erra de novo, não tem uma chapa puro sangue, que foi chapa puro sangue que salvou Bolsonaro 4 anos. Ou seja, um vice a cara dele. Né? Agora com Alckmin, que já chamou Lula de criminoso várias vezes. É o vice do Lula. Né? Eu não consigo acreditar que a população vai esquecer-se, não é do rombo da Petrobras, não. Que vá se esquecer de parte desse rombo que os corruptos da Petrobras devolveram para os cofres públicos em acordo de leniência. Ou seja, um dinheiro que existe, tanto que existe que foi tirado da Petrobras e acordo com o Ministério Federal, voltou para os cofres públicos. Porque existia o dinheiro, estava na mão dos corruptos, que disseram que pegaram da Petrobras com a leniência do governo, do PT, do Lula. Tem 3 caras que falaram isso. Marcos Valério falou isso. Estão falando que não pode mais associar Marcos Valério à facção criminosa, à PT, que é fake news, que é crime. Mas não foi só Marcos Valério que falou. Marcos Valério terminou de cumprir pena. Não tem mais nada a ganhar do Estado. Pallotti falou isso.
era dinheiro controlado pelo PT que saía da Petrobras para benefício político e econômico do partido e de seus correligionários. Foi o senador Delcídio do Amaral Cassado, do PT, que falou no auge lá da crise com Eduardo Cunha, né? Dilma sabia e Lula sabia. Esse pessoal todo, pode não ser divulgado, esse pessoal todo falou que houve corrupção. O dinheiro da corrupção apareceu, esse dinheiro voltou para os cofres públicos. Como é que vai ser governar em cima disso? Como é que vai ser governar depois de mais de um ano preso, julgado, condenado por vários juízes? E solto e elegível por uma tecnicalidade? Como é que isso vai aparecer perante a população brasileira? Que legitimidade que nós vamos ter aos olhos das instituições, da imprensa, da mídia internacional? Ou nós vamos botar a culpa do Bolsonaro também? Bolsonaro é fascista, por isso que teve o rombo da Petrobras. Bolsonaro é fascista, por isso que Lula foi condenado. Bolsonaro é fascista, por isso que Palocci delatou. Será que tem alguém que ainda acredita nisso? O que nos espera se essas pesquisas, se essas enquetes prevalecerem quanto ao seu dúbio, quanto ao seu duvidoso resultado? Fui colega de um grande juiz de direito, hoje ainda na ativa, Dr. Pedro Fiuza. Num mundo justo, num mundo perfeito, Dr. Pedro, meu querido amigo, seria ministro supremo. Ele ensinava, e me ensinou muito, que juiz tem que ter critério objetivo para julgar. Eu me recordo que ele era diretor do foro da nossa comarca, de Araxá, e havia autonomia para ele discricionariamente, ele livremente destacar oficiais de justiça para missões, para diligências diferentes. Eu sugeri a ele, Pedro, coloca esse oficial de justiça aqui, que está estudando direito, para fazer júri, para ele ir fazendo estágio. Ou esse aqui, esse oficial de justiça aqui, que já trabalha na zona rural, já tem uma fazendinha, já é uma pessoa mais entronizada na vida no campo, coloca ele, sugestão, Pedro, só para atender diligência na zona rural. Esse outro que está com problema de saúde na família, coloca ele para cumprir diligência só no presídio, que um dia, um horário do dia, ele cumpre 10, 20, 15, 30 diligências e pode cuidar do seu parente enfermo. Seria bom, seria justo, enfim, seria o correto. E Pedro me respondeu, Zupo, nós precisamos de critério objetivo. Não basta ser bom ou ser simpático. Né? Eu preciso de ter um elemento que me permita dizer o seguinte, vou preferir isso do que aquilo. Isso aqui é diferente daquilo. Principalmente quando eu suprimo direitos. Quando eu escolho um determinado servidor exclusivamente para uma atividade, eu estou excluindo outro servidor dessa atividade. Então, primeiro eu tenho que saber se há merecimento, se é o servidor mais antigo, porque merecimento e antiguidade são os principais critérios que norteiam a discricionariedade dentro do serviço público. Se tem mais alguém querendo aquela atividade, se o servidor está capacitado para aquela atividade, se o servidor responde a algum processo administrativo disciplinar, foi elogiado ou foi punido, se a nota dele de avaliação individual de desempenho anual está boa, a ponto dele ser privilegiado dentro do que a lei permite para que seja escolhido para uma atividade padrão que fuja da sua rotina com mais conforto para ele. Esses são critérios objetivos, que são o cerne da transparência da administração pública e são o cerne da administração da justiça. E essa liçãozinha do Dr. Pedro Fiuza, que parece que tem muito magistrado e ministro lá em cima, que não aprendeu ou não quer aprender. A falta de critério de algumas decisões salta aos olhos. Por exemplo, por que é fake news defender
a hidroxicloroquina ou defender a delação premiada, que seja do Marcos Valério. E não é fake news acusar o Fabrício Queiroz de rachadinha, de conta, de senador Bolsonaro, etc. Qual que é o critério objetivo para isso? O que faz os ministros do STF entenderem que determinada informação é mentirosa e que não pode ser usada, e que outra informação é mera manifestação de opinião e que, portanto, pode ser usada? Essa falta de critério é que tira a credibilidade desse tipo de decisão. A primeira emenda da Constituição Americana, diz que o Congresso está proibido, o Congresso americano, em vigor até hoje, o Congresso está proibido de legislar, o Congresso americano proibido de legislar leis contra a liberdade de expressão. Tamanho o respeito que o primeiro mundo tem pela liberdade de expressão, que é livre manifestação de pensamento. E entender o que é livre manifestação de pensamento e o que não é livre manifestação de pensamento passa por critérios objetivos que o STF não nos dá. Não nos dá. Não vou dizer que seja por viés ideológico. Eu acho que é por incúria mesmo. E não vamos falar da origem dos ministros, né? O subministro Edson Fachin é de origem marxista, leninista, de partidos socialistas de esquerda, ou se o Alexandre de Moraes fora homem do Michel Temer, né? Ou se o ministro Barroso advogou para um terrorista italiano que esteve aqui exilado. Não é isso. As pessoas mudam. Nelson Hungria falava, né? O homem modifica porque o homem não é pedra. O juiz não foi juiz o tempo todo, e os seus viés, as suas origens fazem parte dele, mas não necessariamente guiam a sua caneta, a sua mente ou o seu convencimento hoje em dia. Para vocês terem uma ideia, um dos maiores juristas americanos de todos os tempos, um dos mais longevos membros da Suprema Corte norte-americana, o Hugo Black, juiz Hugo Black, ele foi responsável pela dessegregação racial das escolas do sul dos Estados Unidos na década de 1960. Foi ele que impôs a obrigatoriedade de acabar com separação de escola para branco e escola para negro no sul dos Estados Unidos. Esse mesmo Hugo Black, na juventude, foi membro da Ku Klux Klan, aquela seita de pessoal de capuz branco, que queimava a cruz, que maltratava afrodescendentes. Ou seja, ele evoluiu. Você evolui com um erro. Você se torna o que você é. E você, com a sua melhoria como ser humano, você se torna um juiz melhor. O que não é possível é você suprimir liberdades com base no medo de fatos que não ocorram, ou que não ocorreram, ou que não ocorreram ainda. Pré-crime, que não existe. Isso sem critério objetivo algum. Como dizia o Justice, o Hugo Black, o jurista americano, então ministro da Suprema Corte americana, o próprio motivo para a liberdade de expressão, contida na primeira emenda, é tornar as pessoas deste país livres para pensar, falar, escrever e adorar como quiserem, não como os comandos do governo. Até a próxima. Fiquem todos com Deus.
dê o seu like, clique na sinetinha e inscreva-se no canal.